Nas terras áridas do Brasil colonial, onde o medo era a moeda corrente, uma lenda era sussurrada com uma mistura de pavor e admiração. A lenda de um líder de quilombo, um estrategista fantasma que atacava comboios e fazendas com uma audácia que beirava o sobrenatural. Os senhores de engenho o chamavam de Capitão Pinta, um nome que se tornou sinônimo de rebelião, de uma ameaça que não podia ser prevista ou contida. Mas o maior segredo do Capitão Pinta, a chave de seu poder e o motivo de sua lenda, não era sua tática de guerrilha. Era a verdade fundamental que ele escondia por trás de sua sombra. Uma verdade que, se revelada, abalaria as fundações daquele mundo. A sombra do capitão. Vamos começar com a dúvida, com o que não se sabe. Antes de conhecermos a pessoa, precisamos entender a lenda que a precedeu. O Capitão Pinta não era apenas um homem, era uma ideia. Para os escravizados, ele era a personificação da esperança, a prova viva de que o sistema podia ser desafiado, de que a liberdade podia ser conquistada com inteligência e coragem. Seus ataques eram cirúrgicos. Ele não buscava o confronto direto, a batalha campal. Ele era um estrategista. Atacava onde o inimigo era mais fraco, libertava novos cativos, confiscava suprimentos e desaparecia na noite como uma assombração. Para os senhores de engenho e os capitães do mato, ele era o oposto. Era o fracasso de sua autoridade. Um fantasma que ridicularizava seu poder. Expedições eram montadas para caçá-lo, mas voltavam de mãos vazias, trazendo apenas mais histórias sobre sua astúcia. Diziam que ele conhecia a mata como a palma da mão, que se movia sem fazer barulho, que seus olhos viam no escuro. A figura do Capitão Pinta cresceu no imaginário popular, alimentada pelo medo de um lado e pela admiração do outro. Ele se tornou um mito. Mas todo mito tem uma origem. Toda sombra é projetada por um corpo. E a questão que tirava o sono das autoridades não era apenas como vamos capturá-lo, mas uma muito mais profunda. Quem é ele? De onde veio esse líder com uma capacidade tática tão refinada? Porque ninguém jamais o havia visto claramente. O mistério que o envolvia era sua maior arma. Porque um inimigo que você não conhece, cujo rosto você não pode ver, não pode ser derrotado. Ele se torna um símbolo. E símbolos, meu amigo, são muito mais difíceis de matar do que homens. O que eles não sabiam era que a razão pela qual não conseguiam vê-lo, a razão de sua genialidade, era que estavam procurando pelo homem errado. O rosto por trás da sombra, a resposta para o enigma, a verdade por trás da lenda do Capitão Pinta era tão impensável para aquela sociedade que jamais foi considerada uma possibilidade. O temido líder de quilombo, o estrategista brilhante, o fantasma que assombrava os senhores de engenho, não era um homem, era uma mulher. Seu nome era Luzia, Luzia Pinta. A revelação de sua identidade não é apenas um detalhe biográfico. É a chave para entender a essência de seu poder e a natureza de sua rebelião. Pense por um instante na profundidade desse ato. Em um mundo onde ser mulher já era uma sentença de submissão e onde ser negra era uma sentença de propriedade, Luzia não apenas se recusou a aceitar seu destino. Ela o subverteu da forma mais radical possível. Ela entendeu, com uma clareza cartesiana, as regras fundamentais daquele jogo. Ela percebeu que, como mulher, ela seria sempre invisível ou, na melhor das hipóteses, uma figura secundária. Para liderar, para lutar, para ser ouvida em um mundo governado pela força bruta masculina, ela precisaria se tornar aquilo que eles respeitavam e temiam: um homem. Sua decisão de adotar uma identidade masculina não foi, portanto, uma crise de identidade. Foi uma tomada de poder, uma escolha consciente e estratégica. Foi o primeiro e mais importante ato de sua guerra particular. Antes de levantar uma única arma contra o sistema, ela travou uma batalha contra a identidade que o sistema lhe impôs.
Ela se despiu do gênero que a acorrentava e vestiu o gênero que lhe daria a liberdade de lutar. Este é o ponto onde a história de Luzia transcende a de uma simples fugitiva. Ela se torna uma filósofa da ação. Ela nos ensina que a primeira prisão a ser demolida é a prisão da identidade que nos é atribuída. Ao se tornar o Capitão Pinta, Luzia não estava se escondendo. Pelo contrário, ela estava se revelando em sua forma mais pura. Uma mente brilhante, uma líder nata, livre das amarras e das expectativas que seu corpo de mulher carregava. A sua maior arma não era a faca ou a espingarda, era a sua capacidade de duvidar da realidade imposta e de construir para si uma nova existência. A fuga para dentro de si. Toda grande jornada começa com um único passo. Para Luzia, esse passo foi a fuga. Mas a fuga dela foi diferente. Não foi apenas um ato de correr para a mata, de se esconder do feitor. Foi um mergulho profundo na análise de sua própria condição. Sozinha, talvez ferida, na imensidão de uma natureza hostil, ela teve um momento de clareza que define os grandes espíritos. Um momento de dúvida metódica. Ela olhou para si mesma e para o mundo ao seu redor. E começou a questionar as verdades que lhe foram impostas. A primeira verdade a ser questionada: sou uma propriedade. A fuga física negou essa premissa. Seu corpo, agora, pertencia a ela. Mas e a segunda verdade? Sou uma mulher e, portanto, frágil, dependente, uma presa fácil. Ela observou o mundo ao seu redor. Viu que os capitães do mato, os caçadores de escravos, eram todos homens. Viu que os líderes, os que comandavam, eram homens. E percebeu que, se continuasse a existir naquele mundo como Luzia, uma mulher sozinha, seu destino provável seria a recaptura, a violência sexual ou, na melhor das hipóteses, uma vida de submissão em um quilombo, sob a proteção de um líder masculino. Sua mente, então, realizou um salto lógico de pura genialidade. Se o problema era a forma como o mundo a percebia, então ela precisava mudar essa percepção. Se o mundo só respeitava a forma masculina, então ela adotaria essa forma. A decisão de se tornar homem não foi um ato de negação de si mesma, foi o contrário. Foi o ato mais profundo de autoafirmação. Foi a descoberta de que sua essência, sua inteligência, sua vontade de lutar não tinha gênero. O corpo e as roupas eram apenas ferramentas, instrumentos para navegar na realidade. A fuga de Luzia, portanto, não foi apenas para fora da fazenda, foi para dentro de si. Foi uma fuga das definições que o mundo lhe deu. Ela se esvaziou de tudo o que lhe ensinaram que ela era, mulher, frágil, propriedade, para se preencher com aquilo que ela sabia que podia ser, livre, forte, líder. Na solidão da mata, Luzia não encontrou apenas um esconderijo, ela encontrou a si mesma. E a partir dessa certeza interior, ela começou a construir do zero a pessoa que o mundo viria a conhecer e a temer como o Capitão Pinta. A performance do poder, a construção do homem. Uma vez que a mente de Luzia concebeu a ideia, o próximo passo foi a execução. E aqui, ela se revela não apenas uma estrategista, mas uma atriz de um talento extraordinário. A construção do Capitão Pinta foi uma performance de poder ensaiada e aperfeiçoada nos mínimos detalhes até que a máscara se tornasse uma segunda pele indistinguível do rosto por trás dela. Pense no desafio. Não se tratava apenas de cortar o cabelo e amarrar os seios. Tratava-se de desaprender uma vida inteira de gestos, de posturas, de entonações que lhe foram ensinadas como sendo femininas. Ela teve que aprender a andar de uma nova maneira. Não mais com a contenção imposta às mulheres, mas com a passada firme e decidida de quem é dono do chão que pisa. Ela teve que modular sua voz. Não para engrossá-la de forma caricata, mas para encontrar um tom de comando.
um timbre que transmitisse autoridade e certeza, que fizesse os outros pararem para ouvir. Ela observou os homens. Estudou como eles se sentavam, como gesticulavam, como resolviam disputas. Percebeu que o poder masculino não estava apenas na força física, mas em uma certa economia de movimentos, em uma forma de olhar direto nos olhos, em uma recusa em demonstrar dúvida, mesmo quando a sentia. E ela absorveu tudo isso. Ela construiu sua persona não com base em uma imitação, mas em uma análise crítica do que significava ser homem naquele contexto de poder. E o mais impressionante, ela precisou convencer outros homens. Ao encontrar outros fugitivos, ao começar a formar seu bando, ela não podia simplesmente se declarar líder. Ela precisava conquistar essa posição. E ela o fez não através da força bruta, que talvez não tivesse, mas através da demonstração de uma inteligência e de uma capacidade estratégica superiores. Ela provou seu valor em ações, planejou ataques bem-sucedidos, encontrou rotas seguras, garantiu que todos tivessem o que comer. Sua liderança não foi imposta, foi conquistada. A performance de Luzia foi tão convincente que os homens ao seu redor não viam uma mulher fingindo ser um homem. Eles viam um líder e o seguiam. Porque a verdade do poder, ela nos ensina, não está no corpo que você tem, mas na certeza que você projeta. O exército de um homem só, com sua identidade de Capitão Pinta solidificada e um grupo de seguidores leais, Luzia transformou seu bando em uma força de guerrilha eficaz e temida. Ela não liderava um exército, no sentido tradicional. Ela era o cérebro de um organismo vivo, um exército de um homem só, onde sua visão estratégica era a força que movia todas as peças. E suas operações revelam uma mente que pensava muito além da simples sobrevivência. O primeiro pilar de sua estratégia era a inteligência. Antes de qualquer ataque, Luzia e seus homens passavam dias, talvez semanas, observando o alvo. Estudavam a rotina da fazenda, o número de guardas, os horários de troca de turno, os caminhos de fuga. Ela não contava com a sorte, contava com a informação. Sua abordagem era a de um enxadrista, antecipando os movimentos do adversário e planejando os seus com uma precisão calculada. O segundo pilar era a audácia seletiva. O Capitão Pinta não atacava alvos grandes e bem defendidos. Isso seria suicídio. Ele atacava comboios de suprimentos em estradas secundárias, pequenas propriedades com pouca vigilância, ou agia durante a noite usando a escuridão como sua principal aliada. O objetivo não era a aniquilação do inimigo, mas a acumulação de recursos com o mínimo de risco. Armas, ferramentas, alimentos e, o mais importante, a libertação de novos cativos que se juntavam às suas fileiras, fortalecendo seu quilombo. O terceiro e mais importante pilar era o propósito. Luzia não saqueava por saquear. Cada operação tinha um objetivo claro: fortalecer sua comunidade. O quilombo sob seu comando não era apenas um esconderijo de fugitivos, era uma sociedade autônoma, um reino da transgressão, onde as regras do mundo lá fora não se aplicavam. Sob a proteção de sua identidade masculina e de sua liderança, ela garantia que seu povo tivesse segurança, comida e, acima de tudo, dignidade. O Capitão Pinta se tornou mais do que um líder de ataques. Ele se tornou um provedor, um protetor, um símbolo de que era possível construir uma nova realidade, uma fortaleza de liberdade no coração do império escravocrata. E foi esse sucesso, essa audácia, que tornou sua captura uma prioridade absoluta para o sistema que ela tanto humilhava: a traição ou acaso, a captura do capitão. Toda fortaleza, por mais bem construída que seja, tem um ponto fraco. E todo líder, por mais genial que seja, está sujeito às duas forças mais incontroláveis do universo: a traição e o acaso. Por anos, o Capitão Pinta pareceu invencível,
um fantasma que se movia pelas brechas do sistema. Mas o sistema, quando se sente humilhado, não descansa. E a caçada a Luzia Pinta se tornou uma obsessão para as autoridades coloniais. Como exatamente ela foi capturada? Os registros históricos são vagos, e é nesse espaço que a análise se aprofunda. Teria sido o acaso? Um encontro inesperado com uma patrulha bem armada em um lugar onde ela não esperava? Uma tempestade que a isolou de seu grupo? É possível. A sorte, que por tanto tempo foi sua aliada, pode simplesmente ter virado as costas. Em uma guerra de guerrilha, um único erro de cálculo, um único momento de distração, pode ser fatal. Ou teria sido algo mais sombrio, a traição, a possibilidade mais dolorosa de todas. À medida que seu quilombo crescia, também crescia a complexidade das relações humanas dentro dele. Teria algum de seus homens, movido pela inveja de sua liderança ou pela promessa de uma recompensa generosa, revelado seus planos, suas rotas, seu esconderijo? A ideia de ser traída por um dos seus, por aqueles por quem ela lutava, adiciona uma camada de tragédia shakespeariana à sua história. A faca que a derrubou pode não ter vindo da mão do inimigo, mas de um irmão. Independentemente da causa, o resultado foi o mesmo. O cerco se fechou. A batalha final pode ter sido feroz, com Luzia lutando com a coragem que a definia. Mas desta vez, a estratégia não foi suficiente. A força bruta do sistema, com seus números e suas armas superiores, prevaleceu. O Capitão Pinta, a lenda, o fantasma da mata, foi finalmente capturado. O homem que eles tanto caçaram estava agora acorrentado. E o mundo de Luzia, o reino que ela construiu com sua inteligência e sua coragem, desmoronou. A máscara do poder que ela usou por tanto tempo estava prestes a ser arrancada de forma brutal, revelando o rosto que ela tanto se esforçou para esconder. A humilhação da descoberta, o desmascaramento de Luzia, a captura do Capitão Pinta foi celebrada como uma grande vitória pelas autoridades. O líder rebelde que os humilhou por tanto tempo estava finalmente sob seu poder. Mas a verdadeira dimensão dessa vitória e a subsequente humilhação só foi compreendida quando a máscara foi, literalmente, arrancada. Quando durante a revista ou o aprisionamento, seus captores descobriram o fato que suas mentes jamais poderiam ter concebido, o temido Capitão Pinta era uma mulher. Imagine a cena, o choque, a incredulidade e, em seguida, o escárnio. A fúria inicial contra o inimigo poderoso se transforma em uma fúria diferente, uma fúria misógina. Eles não foram derrotados por um igual, por um estrategista brilhante. Em suas mentes, eles foram enganados, feitos de tolos, por uma mulher. A humilhação deles, ao descobrir a verdade, era imensa, e essa humilhação exigia uma vingança à altura. A captura de Luzia deixou de ser uma questão de lei e ordem, tornou-se uma questão de restaurar a honra masculina ferida. O desmascaramento de Luzia foi um ato público e deliberado. Eles a expuseram, arrancaram suas roupas masculinas, talvez rasparam seu cabelo, tudo para reafirmar de forma violenta a identidade feminina que ela havia rejeitado. O objetivo era claro: destruir a persona do Capitão Pinta e reduzi-la à sua condição original de mulher, negra e propriedade. Era uma forma de dizer a ela e ao mundo: veja, você não era nada. Era só uma mulher fingindo ser algo que nunca poderia ser. Sua força não era real, era uma farsa. Para Luzia, esse momento deve ter sido a tortura suprema. Pior do que as correntes, pior do que a violência física. Foi a anulação de tudo o que ela havia construído. A identidade que ela forjou com tanta inteligência e coragem, a identidade que lhe deu poder e liberdade, foi desfeita em um ato de humilhação pública. Eles não apenas prenderam seu corpo, eles tentaram matar sua ideia.
tentaram provar que sua existência como líder era uma impossibilidade. E ao fazerem isso, eles prepararam o palco para o seu julgamento, um julgamento que não seria apenas sobre seus atos, mas sobre a audácia de sua própria existência. O julgamento da dupla transgressão. Quando Luzia Pinta foi levada a julgamento, ela não se sentou no banco dos réus como uma simples quilombola. Aos olhos de seus juízes, todos homens, todos brancos, ela era a personificação de uma anomalia, uma ofensa à ordem natural do mundo. E por isso, ela foi julgada por uma dupla transgressão. O primeiro crime era claro e objetivo: a rebelião. Como líder de quilombo, ela era culpada de roubo, de incitação à revolta, de ataque à propriedade privada. Esses eram os crimes previstos na lei, os crimes pelos quais qualquer líder rebelde masculino seria julgado. E por eles, a pena já seria severa: açoite, trabalhos forçados ou mesmo a morte. Mas no caso de Luzia, havia uma segunda camada. Um crime não escrito, mas talvez, para aquela mentalidade, muito mais grave. O segundo crime era o de gênero, a audácia de uma mulher em assumir o papel, as roupas e a autoridade de um homem. Isso era uma afronta direta ao pilar mais fundamental daquela sociedade, o patriarcado. Ela não apenas desafiou o sistema da escravidão, ela desafiou o sistema que dizia que o poder, a liderança e a ação eram domínios exclusivamente masculinos. Ela provou que uma mulher podia ser uma estrategista melhor, uma líder mais eficaz do que muitos homens. E essa prova era intolerável. Seu julgamento, portanto, se tornou um espetáculo. Um teatro projetado para reafirmar as verdades que ela havia abalado. Cada pergunta, cada acusação não visava apenas condenar seus atos, mas ridicularizar sua identidade. Eles a tratavam com um desprezo particular, tentando reduzi-la a uma imitação barata de homem, uma aberração da natureza. O objetivo não era apenas punir a líder de quilombo, era punir a mulher que ousou ser mais do que o sistema permitia. E por causa dessa dupla transgressão, a sentença dela precisava ser dupla. Não bastava punir seu corpo pelos crimes de rebelião. Era preciso punir sua identidade pela ousadia de sua existência. A pena precisava ser um símbolo, uma mensagem clara para qualquer outra mulher que ousasse sonhar com o poder, para qualquer outro escravizado que ousasse sonhar com a liderança. A sentença precisava ser tão única e tão perversa quanto o crime que ela, aos olhos deles, havia cometido. E foi dessa necessidade de uma punição simbólica que nasceu a escolha de seu destino. A sentença do espelho, a escolha da máscara de ferro. A sentença de Luzia Pinta não foi decidida por acaso. Não foi uma punição padrão, tirada de um livro de leis. Foi uma criação. Uma obra de vingança poética e cruel, desenhada para ser um espelho distorcido de sua própria rebelião. A escolha de condená-la a usar uma máscara de ferro pelo resto da vida foi um ato de uma simbologia terrível e precisa. Pense na lógica do sistema. Qual foi o crime mais profundo de Luzia? Foi usar uma máscara. A máscara da identidade masculina. Uma máscara que lhe deu poder, que lhe deu voz, que lhe permitiu comandar, que lhe permitiu ser livre. Foi com essa máscara que ela os enganou, que os humilhou. A punição, portanto, tinha que ser uma resposta direta a isso. O sistema decidiu: você usou uma máscara para se libertar? Pois bem, nós lhe daremos uma máscara que irá te aprisionar para sempre. A máscara de ferro era o oposto exato da persona que Luzia construiu. Enquanto a identidade de Capitão Pinta lhe dava agência e voz, a máscara de ferro lhe tirava tudo. Ela era projetada para silenciar. A placa de metal que entrava na boca impedia a fala, transformando a líder que comandava exércitos em uma figura muda, incapaz de articular um único som de protesto. Era a anulação de sua maior arma, a palavra, o comando. Enquanto a máscara de homem lhe permitia comer à mesa com seus liderados,
A máscara de ferro a impedia de comer por conta própria, tornando-a dependente da misericórdia de outros para sobreviver. Era a infantilização forçada da mulher que se tornou autossuficiente. E, acima de tudo, enquanto a persona do Capitão Pinta escondia seu rosto para lhe dar poder, a máscara de ferro expunha sua condição de forma brutal. Ela não escondia mais sua identidade. Ela se tornava sua única identidade. Ela não era mais Luzia, não era mais o capitão. Ela era a mulher da máscara de ferro. Uma atração de circo, um exemplo vivo e ambulante do que acontece com quem desafia a ordem. A sentença foi um espelho que refletia o ato de rebelião de Luzia, mas de forma invertida, transformando cada elemento de seu poder em um instrumento de sua própria tortura. A vida sob o ferro, o cotidiano da tortura. A sentença foi proferida e a máscara de ferro, fria e pesada, foi trancada no rosto de Luzia. A partir desse momento, sua vida se transformou em um inferno diário, uma existência que mal pode ser chamada de vida. É difícil para nós, hoje, sequer imaginar a realidade de viver sob essa tortura constante, física e psicológica. Primeiro, a dor física. A máscara era pesada, causava feridas no rosto, no pescoço, na cabeça. O metal, sob o sol tropical, se tornava uma chapa quente, queimando a pele. No frio, gelava os ossos. A placa de metal dentro da boca impedia não apenas a fala, mas a deglutição normal. Comer era um ato de humilhação. Alguém precisava lhe dar comida em forma de papa, como a um bebê, ou ela corria o risco de engasgar. A sede era constante, a higiene impossível. Ela vivia em um estado de desconforto e dor perpétuos. Mas a tortura psicológica era talvez ainda pior. Pense na anulação da identidade. Luzia, a líder, a estrategista, agora era incapaz de se comunicar. Seus pensamentos, suas ideias, suas memórias, tudo ficava preso dentro daquela jaula de metal. Ela via o mundo, mas não podia mais interagir com ele. Ela se tornou uma espectadora de sua própria vida, uma prisioneira dentro de sua própria mente. O silêncio forçado, para alguém que usou a voz para comandar, era a mais profunda das crueldades. E havia o isolamento social. Ela se tornou um monstro, uma aberração aos olhos dos outros. As crianças corriam dela, os adultos a olhavam com uma mistura de pena e de terror. Ela era um exemplo, e exemplos são feitos para serem vistos, mas não tocados. Ela perdeu o contato humano, o conforto de uma conversa, a simplicidade de um sorriso. Cada dia era um lembrete de sua condição. Cada nascer do sol trazia a mesma realidade. O peso do ferro, o gosto do metal, o silêncio. Viver sob o ferro não era apenas uma punição, era um processo lento de apagamento. Um esforço diário do sistema para desumanizá-la, para quebrar seu espírito, para fazer com que ela e todos que a vissem esquecessem que um dia existiu um Capitão Pinta. Era uma tentativa de transformar uma lenda em um objeto de horror. E a força de Luzia, a partir daquele momento, não estava mais em lutar para fora, mas em lutar para dentro, em uma batalha para preservar um pingo de sua humanidade contra o peso esmagador do ferro. O sussurro da lenda, a sobrevivência da memória. O sistema acreditava que, ao trancar o rosto de Luzia em uma máscara de ferro, estava colocando um ponto final em sua história. Acreditava que, ao transformá-la em um exemplo de terror, ninguém mais ousaria seguir seus passos ou sequer pronunciar seu nome. Mas o poder tem uma arrogância que o cega. Ele subestima a força da memória. E enquanto o corpo de Luzia era torturado, sua lenda começava uma nova jornada. Uma jornada subterrânea, movida pelo sussurro. Os registros oficiais
Os documentos da coroa se esforçaram para apagá-la. Ela se tornou uma nota de rodapé, um caso criminal, um exemplo de punição. Mas, na cultura oral, na memória do povo, a história era outra. Nas senzalas, nas cozinhas, ao redor das fogueiras, a história do Capitão Pinta não era contada com terror, mas com um orgulho secreto e uma admiração profunda. O sussurro contava não a história da mulher na máscara de ferro, mas a do líder que os enganou. Contava sobre a mulher que se vestiu de homem e comandou exércitos. Contava sobre a estrategista que libertou dezenas de seus irmãos. A máscara de ferro, que para o sistema era um símbolo de sua vitória, na narrativa popular se tornou um símbolo da crueldade do opressor e da coragem da oprimida. Tornou-se a prova da ameaça que Luzia representou. Afinal, por que um sistema tão poderoso precisaria de uma medida tão extrema para silenciar uma única mulher? A máscara, contra a vontade de seus criadores, se tornou o maior atestado da força de Luzia. A lenda sobreviveu porque era uma história necessária. Era uma história que ensinava que a inteligência é uma arma, que a identidade pode ser uma ferramenta e que a coragem pode existir mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Era uma história que mantinha viva a chama da possibilidade. A ideia de que, mesmo que o corpo seja acorrentado, a mente pode encontrar uma forma de ser livre. O sistema conseguiu aprisionar o corpo de Luzia Pinta, conseguiu silenciar sua voz, mas falhou em matar sua história, porque uma história como a dela, uma vez contada, não pertence mais a uma pessoa. Ela pertence ao vento. E o vento, meu amigo, não pode ser acorrentado. A máscara que todos nós usamos, a história de Luzia Pinta, com sua máscara de poder e sua máscara de punição, parece um eco distante de um passado brutal. Mas se olharmos para além do ferro e da ferrugem, perceberemos que sua jornada é um espelho. Um espelho que reflete uma verdade fundamental sobre a condição humana. A tensão constante entre o rosto que temos e as máscaras que somos forçados a usar. Pense nisso. Quantas vezes em nossas próprias vidas não usamos máscaras? Usamos a máscara da força quando nos sentimos frágeis. Usamos a máscara da simpatia quando estamos irritados. Usamos a máscara da competência quando estamos morrendo de medo de falhar. A sociedade, a família, o trabalho, todos nos impõem máscaras. Máscaras de homem de verdade, de boa mãe, de profissional de sucesso. São prisões invisíveis que ditam como devemos agir, falar e sentir, muitas vezes em contradição direta com quem realmente somos em nossa essência. Luzia nos ensina que há dois tipos de máscaras. Há a máscara que escolhemos usar como ferramenta de libertação, como ela fez ao se tornar o Capitão Pinta. Uma máscara consciente, usada para navegar em um mundo hostil e para alcançar um objetivo maior. Essa é a máscara da estratégia, da performance, da adaptação inteligente. É a prova de que nossa identidade pode ser fluida, uma criação de nossa própria vontade. Mas há a outra máscara, a máscara que o sistema nos impõe quando nossa verdade se torna uma ameaça. A máscara de ferro, a máscara que não liberta, mas que aprisiona. A máscara que nos é colocada para nos silenciar, para nos forçar a caber em uma caixa, para nos desumanizar. E essa máscara pode ter muitas formas hoje. O preconceito, o estereótipo, a pressão social, o medo de ser julgado. A jornada de Luzia, portanto, nos deixa com uma pergunta cartesiana, uma dúvida essencial para o autoconhecimento. Quais máscaras você está usando? Quais delas você escolheu para se libertar? E quais delas foram impostas a você para te aprisionar? Reconhecer a diferença entre as duas é o primeiro passo.
e ter a coragem de um dia arrancar a máscara de ferro e mostrar o verdadeiro rosto, mesmo que o mundo não esteja pronto para vê-lo? Essa talvez seja a definição final de liberdade.